O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 14, Aproveitamento. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Amigos, começando então o estudo de hoje, já vamos analisar esta frase. E ao expressar-se, Paulo de Tarso nos traz um aconselhamento para que meditemos e nos ocupemos do bem, porque somente através dele, o bem, entendido, meditado e praticado, as nossas ações serão produtivas e serão também aproveitadas pelo próximo. Nossas mudanças devem servir de exemplos a fim de tocarem os nossos semelhantes, espargindo o bem, promovendo o crescimento moral e espiritual na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Pois muito bem, iniciamos então citando Emmanuel, que nos traz: geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando, ou seja, açoitando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecidos de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa do nosso Pai. Amigos, então, podemos observar pelo comentário aqui, pela fala do Emmanuel, no arrazoado trazido por ele, temos a definição do que conhecemos como proselitismo, que é o intento, a diligência, o empenho de converter uma ou várias pessoas a uma determinada causa, ideia ou até mesmo religião. A esse respeito, podemos dizer que o Espiritismo não é proselitista, porque não entra na disputa sectária dos adeptos das muitas religiões existentes. Com elas, não mede forças e, sobretudo, jamais desmerece as crenças alheias. Podemos dizer, diferentemente, os espíritas devem ser cuidadosos e solícitos em relação aos que se interessam pelos ensinamentos da doutrina, esclarecendo-os e orientando-os sempre que puder. Isto mesmo, Martinha, e Kardec já disse: o Espiritismo não deve ser imposto, vem-se a ele porque dele se necessita. Isto vem expresso na Revista Espírita, de 1861, e Kardec nos lembra ainda mais em tom de alerta: de nossa conduta depende nosso destino futuro, e não de nossa adesão a esta ou aquela seita religiosa, mas de nossa submissão a este grande preceito: amar a Deus e ao próximo. E a fim ainda, amigos, de fortalecer mais o nosso entendimento, me ocorre uma passagem do livro Boa Nova de Humberto de Campos, ou O Irmão X. Essa narrativa está no capítulo 4 de uma conversa então entre Jesus e Zebedeu, pai dos apóstolos Tiago e João. Aspas então. Zebedeu, sendo um pai zeloso, diz que entende a missão da construção do reino de Deus na terra, afirmando ao mestre que irão trabalhar com ele, pregando o evangelho para aumentarem o número de seguidores do mestre. Jesus prontamente responde: ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Pois é, Regina, Jesus estava alertando que
Não é a quantidade que importa, mas a qualidade da palavra. Porque quantidade, a gente já sabe, já estudou sobejamente que há inúmeros, digamos assim, iluminados, ditos profetas, com os textos, né, os verbos riquíssimos, né, brilhantes e muitas vezes vazios de exemplos. Então nós sabemos que tudo está em movimento, porque tudo evolui. Por isso a importância de conferirmos o nosso proveito individual com os ensinos do Mestre Jesus. Emmanuel ainda nos relembra que abre aspas para Emmanuel, a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Fecha aspas. Ou seja, amigos ouvintes, a caminhada de todos nós é e ainda será de tribulações, de lutas, será muito trabalhosa, longa, mas junto a essas informações também vem uma outra, a de que existem muitas esferas esperando pelo nosso trabalho, não só esta na presente encarnação. E não viemos para convencer, mas para exemplificar, servindo e amando, oferecendo a todos a palavra amiga, que ampara, edifica e consola. E também me chama aqui nesta fala de Emmanuel que nós não precisamos ter um grande cargo aonde estivermos, né? Nós hoje pensamos assim, somos tão pequenos, mas dentro da nossa família, da nossa casa, do nosso convívio, nós temos cargos. Isso é o que Jesus, você está dizendo que Jesus, nós não precisamos ter uma obra colossal. Exato. A obra pode ser mínima, pequena, desde que com qualidade, honesta, sincera, baseada no bem, na fraternidade. E ela é mínima e pequena perante aos nossos olhos, mas perante a Deus, quando nós usamos a nossa responsabilidade, quando nós trabalhamos e servimos, como diz aqui, servimos e amando, oferecendo então essa palavra amiga que ampara, edifica e consola, estamos fazendo um grande trabalho. Como nós costumamos conversar no nosso grupo de estudos, né? Um passo de cada vez. E cada passo é importante e tem seu valor. Quando o Emmanuel traz o título aproveitamento, também me ocorre que se nós formos pensar em grandes obras faraônicas, nós vamos ficar envoltos em embelezar, em deixar ela bonita para apresentar para os outros. E nós esquecemos que o aproveitamento então será de dentro para fora. E aí eu esqueço que o Paulo falou, que eu posso exemplificar de várias formas. Amando, servindo, eu posso amparar sem ter todo esse brilho e esse luxo que prende todos nós a essa terra muitas vezes, de forma equivocada. O que você está trazendo, Martinha, eu faço de imediato um paralelo com, digamos, a arquitetura. Algumas igrejas têm basílicas, igrejas monumentais, colossais, riquíssimas. Ao passo que o espiritismo muitas vezes é praticado ali naquela casinha humilde, numa choupana, entende? Sem nenhuma ostentação. Então este é um grande diferencial. A construção, a grandeza está dentro de cada pessoa, professando aquilo que acredita, trazendo os ensinamentos do Cristo. Não há necessidade que esses ensinamentos venham revestidos externamente de tanta pompa e brilho e majestade. Paulo, o teu exemplo é interessante até para uma outra reflexão. Nós viemos desta época onde nós fomos ludibriados pelo brilho, pela beleza, pela ostentação dos grandes templos. Aí a doutrina dos Espíritos veio, o Mestre veio, o Consolador prometido veio e nos mostrou um outro ângulo do que é construir uma fé. Tirou o véu de todo esse materialismo. E para nós hoje, estudantes da doutrina, já é uma alegria nós sabermos que o Cristo está no quarto que nós estivermos orando, na paisagem que nós estivermos apreciando, no trabalho do bem que nós estivermos fazendo, aproveitando em qualquer lugar. Este é o belo, o bem, né? Alguns religiosos vestidos com pompa, com dourados, em grandes catedrais, falam de suas mensagens. O Cristo veio daquela choupana, né? Sem nenhuma pompa, sem nenhum brilho, vestido humildemente,
pobremente e trazendo uma riqueza interna, né? Esta grande, digamos assim, esta grande igreja, essa grande religião está dentro de cada um de nós. E eu concordo com vocês dois. Eu concordo que a gente já fez parte deste começo, deste brilho que nos era necessário, que foi o que nos atraiu, foi esta luz que nos atraiu. Mas também concordo com o Paulo que Jesus, quando veio, ele veio para mostrar realmente esse diferencial, né? Ele veio nos dizer que a gente deve ser humilde e deve ser caridoso, e que não basta só o brilho para que isso aconteça, mas isso tudo é uma construção, e isso através dos estudos que a gente faz aqui na doutrina espírita, a gente sabe que tudo tem um processo, e nós passamos por diversos processos. Então, eu penso que tudo que seja para que as pessoas amem a Deus, aceitem a Jesus e amem a Jesus, independente da religião, é um começo. Não podemos dizer que nós estamos certos ou que eles estão certos, mas nós temos a razão ao nosso lado, uma fé raciocinada, como Kardec veio nos explicar. E Emmanuel continua então: aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. Meus amigos, podemos observar que Emmanuel então nos chama mais uma vez para a reflexão quando diz que é muito valioso aceitar, estudar, decorar as fórmulas verbais e divulgar a doutrina do Mestre. Mas o aproveitamento individual é o cerne da questão. Paulo, Regina, podemos pensar um pouquinho nesse aproveitamento individual, lembrando então desta mesma fala do Paulo de Tarso, quando o Mestre Jesus traz a sua mensagem sublimada de amor, querendo fazer esse contraste entre a humildade do seu nascimento e a sua vinda com o que existia na época dos grandes templos, das grandes oferendas, dos grandes monumentos, porque ele queria, de fato, que nós construíssemos o reino de Deus, primeiramente em nós, onde o templo íntimo que o Evangelho fala e o próprio Paulo de Tarso fosse aquele no meu ser, na minha individualidade, porque ele se solidifica quando é de dentro para fora. Isso, e uma outra correção, digamos assim, que Jesus traz é que a grandiosidade das igrejas, entre aspas, de quaisquer que sejam elas, não devem ser vistas como a construção externa, material, mas que dentro de cada um de nós haja essa construção monumental. Então, essa grandiosidade da mensagem não deve estar na construção física, nos templos, mas sim naqueles que nós vamos erigir dentro de nós. Então, Paulo, podemos pensar que o simples exercício de buscarmos as lições contidas no Evangelho e repassá-los, então, como fazemos nos nossos núcleos de estudos, não nos imuniza, não nos impede de praticarmos o que o Emmanuel cita como rudes conflitos. Não, porque dadas as nossas imperfeições e não sabermos ainda acolher integralmente o amor, vivemos sob muitas más ou viciadas inclinações morais. Estamos inseridos num processo de crescimento contínuo e, portanto, necessitando de muitas idas e vindas para atingirmos a perfeição e, então, entendermos a mensagem do Evangelho, a mensagem do Mestre Jesus. E também eu penso, Martinha, que é muito importante lembrar que o simples fato
de nos dedicarmos ao aprendizado, como você mesmo disse, como Paulo disse, não nos isenta de sermos falhos, de derraparmos nas nossas próprias imperfeições. E começando a compreender como as lições devem ser aproveitadas do Evangelho do Cristo, nós vamos progressivamente assimilando essas lições, nos reeducando como espíritos em incessantes lutas íntimas e também reforçando a vontade de fazer diferente do que fizéramos ali há pouco tempo atrás. Como disse o Mestre Jesus a Zebedeu, como já citado no texto acima, estamos trabalhando para lançarmos nossas vidas no imenso oceano da verdade e do bem, para que tais virtudes façam parte de nossas ações, pensamentos e palavras, para que possamos exemplificá-las com respeito e entendimento em nossas vidas e nas vidas de nossos irmãos. Exatamente, Regina. Por isso o alerta de Emmanuel para a nossa reforma íntima, conquistando esses valores morais que nos legarão autoridade para iluminarmos todos os caminhos onde quer que nos encontremos. Sejamos o seu sim, sim e o seu não, não, isto é, sejamos autênticos, verdadeiros, sinceros. As máscaras não sobrevivem ao tempo, elas caem. Então, a construção com pleno aproveitamento só se dará de dentro para fora, ou seja, devemos nos portar com educação, respeito e tolerância, onde quer que estejamos. Por isso, quando Emmanuel cita o jogo de máscaras, podemos dizer que a nossa conduta em qualquer lugar que estivermos deverá ser a mesma, e nossas palavras devem sempre corresponder às nossas ações. E o Divino Mestre, através de numerosos trabalhadores da verdade e do bem, fornece lições teóricas em diversos templos com suas variadas religiões, mas devemos lembrar sempre que também possibilita ensinamentos práticos, a cada dia, para o engrandecimento da nossa alma na esfera da luta comum. Estudemos com afinco para o aproveitamento de tão preciosa oportunidade de luz, que é então esta companhia do Evangelho que norteia as nossas vidas. Trago novamente as palavras de Emmanuel, que nos diz: a palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Meus amigos, então, estudantes, podemos perceber que o estudo, as boas leituras, são conhecimentos adquiridos que comporão nossa bagagem existencial e que devemos, sem demora, colocá-las então em prática, uma vez que já sabemos que, independente do volume de conhecimento que estamos adquirindo ou que já adquirimos, sem amor, de nada nos servirá. E Emmanuel, em uma de suas tantas obras, nos lembra que a construção integral para alcançarmos o nosso homem de bem tem duas asas. Por isso, tão importante é a disciplina, pois que consiste de uma força interior que permite a alteração de velhos hábitos. O que acontece conosco, né, meus amigos? Não se trata apenas de decidir ser melhor, mas de colocar em prática o que se decidiu. Em outras palavras, o intelecto aprende e apreende o conhecimento, e o entendimento moral atua conforme orientado por tal conhecimento. São duas vias, duas asas
que sempre terão que entrar num equilíbrio. E enquanto isso não acontecer, nós estaremos em luta, vivendo as experiências terrenas para alcançarmos esse entendimento. Até porque não poderemos alçar voo, né? Se estivermos com uma asa menor que a outra, terá um desequilíbrio. E como tu já citou, Martinha, as duas asas, então, para a construção integral, trarei aos amigos ouvintes a obra O Consolador, citando a questão 204, que Emmanuel registrou por intermédio de Chico Xavier. Na questão perguntaram para Emmanuel se a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Então o mentor espiritual respondeu: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Regina, Emmanuel quer que vejamos sobre a ótica do espírito em transição na vida física. O que eu vejo é que esse adiantamento moral, ele se dá em pé de igualdade em quaisquer que sejam as culturas. O que é certo, o que é bom, o que é mal, o que não presta, o que é correto. Já o adiantamento intelectual, a intelectualidade, ela varia de indivíduo para indivíduo, ela está sujeita a variações, né? Não acontece com a questão moral. Então, por isso é que ela é, digamos assim, esta âncora. Ela estando bem alicerçada, este pilar estando bem construído, mesmo com diferentes entendimentos intelectuais a respeito das coisas, não vai ser esta âncora, ou este pilar não será abalado, ele está firme, ele resiste a quaisquer outras interpretações. É porque a âncora, a asa da intelectualidade muitas vezes faz com que o nosso orgulho e a nossa vaidade ainda isso. Assumam um protagonismo, né? Exato, este protagonismo, esta importância, e a gente acaba deixando com que a moral seja abalada, seja abatida, porque esse orgulho nos dá o brilho do material, né? Esse brilho material que aí a gente acaba começando a ostentar essa inteligência, essa intelectualidade, e isso acaba se criando então uma máscara. E aí, será que eu sou tão boa assim? Será que eu tenho essa moral toda? Eu sei mais que você, ou eu sei mais que ele, vou desprezar. Tudo bem, é isso que a intelectualidade traz, ela distancia, ela afasta, ela discrimina. Já a moralidade não, eu posso ser muito intelectualizado e ter um entendimento moral a respeito de uma coisa que fecha integralmente com o mesmo entendimento moral daquela pessoa que é semi-analfabeta ou analfabeta. Então, as coisas se dão neste pé de, vamos dizer assim, de desigualdade. Não é, Martinha? Sim, eu também teria uma outra colocação. Enquanto vocês falavam, eu pensei que quando se trata da asa intelectual, ela é mais evidente no mundo material. Exato. Ela brilha mais, ela se expõe, e nós, como ainda imperfeitos, vaidosos, aprendizes, como eu disse, em transição na vida física, o Emmanuel disse, ela te dá mais evidência, não parece? Do Sim. que a moral, porque a moral, ela... Olha, ela não... excelente essa comparação. A intelectual é externa, Exato. A moral é interna. É isso que o Emmanuel quer de nós, nós enxerguemos e possamos sentir
Mas essa moral interna, uma vez ela vivida, reflete. ela É o reflete. que estamos falando aqui, que a mudança é de dentro para fora. Na ânsia, então, Regina, podemos dizer, gostei muito do teu pensamento, na ânsia de querermos estar ainda em evidência, a material ela ainda se torna um brilho que abre portas. A vaidade se sobressai, mas chegará o dia em que nós todos estaremos nessa condição de querer que essa moral seja trabalhada e expandida, e aí nós conseguimos oferecer para o outro o que essa moral tem de bom, que é o melhor, e não que nos faz bem. e que nos faz bem. Mas também deixar bem claro que a intelectualidade é importante. São duas asas, e as duas asas têm que estar iguais. Tanto a intelectualidade é importante que o Espiritismo veio só a partir do século XIX através de figuras proeminentes da esfera intelectual. Né? Não nasceu num país subdesenvolvido, com uma cultura praticamente inexistente, mas dentro de um círculo de alta cultura. Mas eu penso, e a gente já leu nos estudos sobre isso, que se deu ao fato de que se viesse numa cultura, entre aspas, inferior, poderia ser desacreditado. Precisava que fossem grandes gênios, grandes nomes, para que trouxessem, para que as pessoas acreditassem. Exato. São esses dois vieses bem interessantes. Bem interessantes. Tanto é que hoje nós estamos no nível de evolução terrena, dada a condição dos estudos, das pesquisas, do intelecto de quem está aqui. E a gente fala muito sobre esse estudo, né, Martinha? Que a gente deve estudar, que a gente deve se aprimorar. Minhas amigas, basta ver o nível da redação dos textos de toda a doutrina. O nível é muito alto, é muito interessante. O verbo brilha. Meus amigos, então quando o Emmanuel nos diz que nós somos esses espíritos em transição na vida física, o convite é para que nós então nos reconheçamos como aprendizes que já podem colocar em prática os ensinamentos. Se nós tivermos essa noção de responsabilidade, então, porque essas duas asas é de grande responsabilidade, e ainda com disposição para praticar o bem, aliando então tudo isso ao estudo e à prática, ao esforço persistente para o próprio lapidar moral. Essa caminhada libertadora precisa seguir então as leis divinas, e para isso é muito necessário que se faça comunhão íntima com Deus no interior de nossos corações. Pois é, Martinha, esse é o objetivo mais importante a ser conquistado na nossa evolução espiritual. E como resultado, né, tudo mais virá. E o apóstolo Mateus já disse lá no capítulo 6, versículo 33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Interessante, não é mesmo? Então pergunto, onde está o nosso coração? Porque onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Onde está a nossa vontade mais ardente e necessária, Martinha? Regina, para responder as tuas perguntas, busquemos então a conquista da cultura doutrinária, mas lembremos de buscar também o amor que ouve, que respeita, que conversa, aquele que ampara e também constrói. Constrói valores alicerçados nos ensinamentos do divino amigo e irmão Jesus e do nosso Pai, para então podermos angariar as virtudes sagradas do Espírito com o mais profundo aproveitamento, minha amiga. Grande ensinamento esse do Emmanuel para as nossas vidas, não é mesmo? Que aproveitemos então toda a doutrina espírita, todo o Evangelho, que é o nosso roteiro, e todos os exemplos que já temos para que possamos nos melhorar dia a dia.